Bom dia. Vamos dar continuidade à segunda parte do estudo da tabela periódica. Lembrando que já estudamos a primeira parte, que fala sobre períodos e famílias, fala sobre elementos representativos de transição, explica por cada subnível, onde você encontra, né, o subnível mais energético de cada átomo, onde ele está na tabela periódica e por quê. E a segunda parte fala sobre as propriedades periódicas e aperiódicas dos elementos. Então, vamos entender o que seria a propriedade aperiódica. São aquelas cujos valores variam, eles crescem ou decrescem à medida que o número atômico aumenta. Então, não é porque o número atômico aumentou que, por exemplo, dentro de um mesmo período, tudo que está ali dentro que você vai correlacionar, vai estar tudo crescendo ou decrescendo. Não, eles variam. Não tem uma sequência. Por exemplo, a massa atômica. A tabela periódica, quando foi montada pela primeira vez, ela foi montada de acordo com o número da massa atômica crescente. Viram que não dava certo, porque a massa ela crescia e depois ela decrescia. Então, não justificava montar a tabela periódica pelo número de massa, e sim pelo número atômico. Então, a massa é um exemplo de propriedade aperiódica, porque ela, enquanto você tem um elemento de número atômico 95, massa 100, vamos botar assim, massa 150, 96, massa 149, a massa vai e cai, aumenta e diminui, aumenta e diminui. Não tem uma periodicidade. Propriedades periódicas. Então, as periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, eles assumem os valores crescentes ou decrescentes em cada período. E até mesmo família. Então, são várias, a gente vai estudar algumas das mais importantes. Uma delas é o raio atômico. O que seria o raio atômico? O raio atômico é a distância entre o núcleo de um átomo até o núcleo de um outro átomo dele mesmo. Tá? Então, essa metade dessa distância aqui, ó, a metade da distância é chamada de raio. Ou seja, se isso aqui é um núcleo, aqui é a eletrosfera do meu átomo, certo? Então, o raio atômico é a distância entre o meu núcleo e minha eletrosfera. Então, eu posso pensar em raio atômico como um átomo que só tem uma camada eletrônica, ele vai ser um átomo pequeno. Agora, um átomo que tem 5, 6 camadas eletrônicas vai ser um átomo grande, tá certo? A ideia é essa. Quanto maior o número de camadas, maior vai ser o átomo. Porque um átomo pequeno, essa distância vai ser pequena. Agora, num átomo que é cheio de camadas eletrônicas, tá? Essa distância vai ser maior. Então, na tabela periódica, o raio atômico, ele aumenta sempre de cima para baixo, ou é assim de cima para baixo na tabela periódica? Olha aqui, ó. Ele sempre vai aumentar de cima para baixo. Por quê? Primeiro período, uma camada. Segundo período, 2 camadas eletrônicas. E por aí vai. Então, os elementos que estão no sétimo período, eles têm 7 camadas eletrônicas. A distância entre o núcleo e a última camada dele é muito grande. É mais ou menos assim, uma mãe que tem 2 crianças, uma em cada braço, certo? Agora, se ela tem um monte de filhos, vai aumentando o tamanho dela e o tamanho dos filhos que estão em volta dela, tá certo? Dentro de um mesmo período, isso eu falei família, tá? Conforme aumenta o número de camadas, aumenta o raio. Agora, dentro do período, o que acontece no período? O período aqui, ó, número 40, 41, 42, 43, 44, ou seja, vai aumentando o número de elétrons. E a atração dos elétrons com o núcleo vai aumentando também, então vai fazendo o átomo se contrair. Se ele se contrai, ele diminui. Então, por isso que quanto mais longe, mais elétrons ele tiver, maior for o número atômico dele, menor ele será. Então, se perguntarem aonde estão os maiores átomos, que apresentam os maiores raios atômicos, eles estão todos aqui embaixo. Por quê? Dentro de uma família, ele cresce de cima para baixo, e dentro de um período, ele cresce da direita para a esquerda. Energia de ionização ou potencial de ionização. Bom, o que seria isso? É a energia mínima necessária para remover um elétron
de um átomo ou íon no estado gasoso. Aí eu te pergunto assim, vou logo mostrar a tabela. Bom, o que você sabe da tabela? Eu falei para vocês também que os metais, a tendência dos metais é doar elétrons. Quando você estuda cátions e ânions. Falei para vocês que a tendência dos metais é formarem cátions, doando elétron, e os ametais formarem ânions, recebendo elétrons. Então, olha só, você vai gastar energia com o que quer doar elétron? A metade da tabela periódica, aqui, ó, isso aqui tudinho aqui, ó, vamos botar aqui assim, ó, tudo isso aqui, daqui para cá, tudo são metais. Então, vai gastar, você tem que, ó, a definição é a energia mínima necessária para remover elétron. Você vai gastar muita energia para remover elétron dali? Não. Então, remover elétron dos metais aqui, a energia de ionização ou o potencial de ionização vai ser muito pequeno. Você não vai gastar quase nada, porque ele já quer doar elétron. Então, a energia de ionização, o potencial de ionização, ela é maior aonde? Aqui, ó, e principalmente aonde? Nos gases nobres. Lembrem-se, os gases nobres, eles não formam compostos. Eles são compostos estáveis e eles não querem doar, eles não querem se unir a ninguém. Eles são especiais. Então, para arrancar alguma coisa de alguém que não quer doar, a energia vai ter que ser muito alta. O potencial de ionização ou energia de ionização, ela é inversa ao raio. Porque o raio é enorme. Né? O raio, aqui, ó, os elementos que estão aqui embaixo, 7 camadas eletrônicas cheias de elétrons, eles não têm atração com o núcleo, estão longe do núcleo, os elétrons estão longe do núcleo, não tem atração. Então é muito fácil perder elétron. Agora, aqui em cima não, eles são pequenos, os elétrons estão muito atraídos pelo núcleo e para tirar alguma coisa vai ter que gastar muita energia, tá? Esse foi potencial de ionização ou energia de ionização. Outra coisa, tem átomos que, por exemplo, se você tentar tirar uma energia, um elétron, né? Então, ó, a primeira energia de ionização, ela é sempre menor que a segunda. A segunda é menor que a terceira. Isso depende do número de elétrons que você queira retirar, tá? Conforme vai aumentando o número de elétrons, vai aumentando a energia de ionização. Eletronegatividade. Bom, a eletronegatividade ela é muito importante. É uma das mais importantes, ao meu ver. Porque ela que justifica o fato de as moléculas serem polares, justifica o fato de, quando você estuda ácidos e bases e você compreende o fato de o hidrogênio ter carga positiva, embora ele forme ligação covalente. Eletronegatividade diz o seguinte, é a tendência que o átomo tem de atrair para si o par da ligação. Ué, como assim atrair para si o par da ligação? Bom, se você forma um composto com hidrogênio e cloro, o que acontece? O hidrogênio é um átomo que quer compartilhar elétrons com cloro. Então, o hidrogênio, por ele ser mais fraco comparado ao cloro, o elétron, olha aqui, ó. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio branquinho e um átomo de cloro. Essa daqui é a ligação que eles formam, né? Que os átomos formam para formar os compostos. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Mas o cloro é tão forte que eles vão dividir elétrons, mas ele não vai deixar o elétron ficar no meio, um pouquinho para um pouquinho para o outro. Não, ele faz com que o elétron venha todo, o elétron do hidrogênio, venha todo para o lado dele. Ó, a gente vai dividir os elétrons, mas eu sou mais forte que você, vai ficar tudo perto de mim. Então, a eletronegatividade tem a ver com isso. Tem a ver com a tendência do átomo em roubar o par eletrônico. Fazer com que, quando forme um composto, aquele elétron que foi dividido, ele venha todo para o lado dele. Para o lado de quem? Do elemento mais eletronegativo. Bom, se eu estou falando de eletronegatividade e estou falando de moléculas formar compostos, os gases nobres não entram. Gases nobres não formam compostos, eles já são estáveis. Então, ó, os gases nobres não formam compostos, não possuem eletronegatividade. Eles possuem energia de ionização, potencial de ionização. Retirar elétron você pode tentar.
a energia vai ser muito alta. Agora, formar compostos, eles não vão formar. Então, eletronegatividade, os gases nobres não têm. O elemento mais eletronegativo é o flúor, é o que está bem aqui em cima na tabela. Tá? Embaixo dele tem o cloro, do lado tem o oxigênio. Então, os elementos que estão aqui, ó, que são metais, têm baixíssima eletronegatividade. Primeiro, que eles já não querem ficar com elétrons mesmo. A tendência dos metais é doar. Segundo, a tendência dos ametais é receber esse elétron. Então, o elemento mais forte é o flúor, a eletronegatividade dentro de um período cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Conforme o tamanho do átomo diminui, a eletronegatividade aumenta, porque daí fica difícil, ele sente atração por aquele elétron vizinho dele, tá? Ó, sendo assim, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. Por outro lado, césio e frâncio são os elementos menos eletronegativos. Bom, se isso é eletronegatividade, o que seria a eletropositividade? É o contrário da eletronegatividade. Essa propriedade dos átomos, dos elementos, indica a tendência em perder ou ceder elétrons numa ligação química. Aí eu te pergunto, quem é que quer ceder elétrons? Os metais. Então, ó, a eletropositividade aqui é grande porque é a tendência de perder metais. Agora, a galera que está aqui em cima quer perder? Não, só quer ganhar, tá? Então, eletropositividade, os elementos mais fortes e maiores são os metais, e a eletronegatividade, os elementos mais fortes e que possuem a maior eletronegatividade, são os ametais, principalmente o flúor. Eletroafinidade ou afinidade eletrônica. O que seria isso? Corresponde à energia liberada por um átomo no estado gasoso quando ele captura um elétron. Quando ele captura um elétron? Por exemplo, na ligação iônica, eles não compartilham nada. Na ligação a compartilhamento, quando eu falo de ligação covalente. Na ligação covalente, os átomos eles vão dividir elétrons. Eles compartilham. Agora, na ligação iônica, o metal doa todo o elétron dele para o ametal. Então, corresponde à energia liberada por um átomo quando ele captura um elétron, ou seja, os ametais é que vão capturar os elétrons por conta da ligação covalente, tá? Porque os metais já tendem a doar. Os ametais tendem a receber. Por isso que a afinidade por elétrons, a afinidade eletrônica, ela é maior nos ametais. Eles têm afinidade por elétrons e não os metais. Metais não querem elétron. Metais querem sempre doar elétrons. Bom, aqui tem um resumo da variação das propriedades periódicas da tabela periódica. Então, aqui você tem, ó, energia de ionização, eletronegatividade e afinidade eletrônica, toda crescendo para o lado de cá. Raio atômico e eletropositividade, toda crescendo aqui para baixo, tá? Isso é um resumo. Densidade absoluta. Bom, a densidade absoluta é a densidade de cada elemento da tabela periódica. Cada um deles já tem a sua densidade pré-definida. Você não precisa calcular. Os elementos mais densos, eles estão sempre no meio da tabela. Então, dentro de um período, ele cresce para o meio e dentro da família, eles vêm de cima para baixo. São os elementos aqui, ó, no meio da tabela. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Bom, vocês sabem que cada elemento tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Isso são valores conhecidos que você não precisa decorar. Mas olha, se a gente tentar correlacioná-los com as propriedades periódicas, ó, família 1A, 1, 2, 2B, 3A e 4A, ponto de fusão e ponto de ebulição, eles crescem de baixo para cima. Tá certo? Dentro de um período,
dos lados para os meios. Agora, no meio da tabela, tá certo? No meio da tabela, eles crescem de cima para baixo, né? São os elementos que possuem maiores pontos de fusão e ebulição. Agora, a galera do lado de cá, a maioria é gás. Então, eles não se enquadram nessa variação, tá? Essa foi a segunda parte de tabela periódica, propriedades periódicas e a periódica dos elementos. Agora a gente vai partir para os exercícios. Tchau, galerinha!